19ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná. Hoje, dia 9 de junho. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço o comparecimento de todos os nobres colegas e também do público que nos acompanha. Hoje, em especial, nós temos o terceiro e o quinto período da Faculdade Iguaçu, representados aqui pelos professores a Carla Zanata Brod, é isso? E Marcos Brito dos Santos. Também cumprimento o Alessi, o Ricardo, estão sempre com a gente aqui. Nosso prefeito Neivor, que aqui está, que após a sessão pediu a palavra, chegou um pouquinho tarde, né, para poder falar antes, então, compromissos, né? Cumprimento também a primeira-dama, Dona Maria Ilane, seja bem-vindo. Enfim, a todos que aqui estão, né, aos vereadores, às vereadoras, sejam todos bem-vindos e cumprimento também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Solicito à secretária Ivone um momento de oração, o qual faremos em pé. Boa noite a todos. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Neemias 8:10. Vivemos tempos em que o desânimo tenta nos enfraquecer. Problemas diários, incertezas e lutas interiores frequentemente drenam nossas energias. A palavra de Deus nos lembra que há uma fonte inesgotável de força, alegria no Senhor. Essa alegria não depende das circunstâncias, mas do relacionamento com o Criador.
Nossa força não está em nós mesmos, mas na alegria que brota de sabermos que somos amados, perdoados e sustentados por um Deus fiel. A verdadeira alegria em Deus nos fortalece, porque nos tira do foco dos problemas e nos leva a contemplar a soberania, o cuidado e as promessas do Pai. Mesmo em meio à dor, essa alegria permanece, pois ela é espiritual, constante e eterna. Ela nos dá ânimo para continuar, fé para acreditar e coragem para vencer. Amém. Amém. Declaro aberta a sessão e solicito à secretária para que realize a chamada dos nobres edis. Vereadora Edna. Presente. Vereador André. Presente. Vereador Pibe. Presente. Vereador Edson. Presente. Vereador Serginho. Presente. Vereador Brizola. Vereador Gilmar. Presente. Vereadora Eduarda. Presente. Vereador Jean. Presente. Presidente Dirceu. Presente. Vereador Ivone, presente. Justifico a ausência do vereador Brizola, o qual está se recuperando de uma cirurgia, mas hoje à tarde nós conversamos, está muito bem, queria vir, e a gente disse, não, Brizola, se recupere. Então, por esse motivo, ele não está presente. Passamos ao expediente do dia. Início da leitura do projeto de lei complementar número 9/2025, Lei Geral do Plano Diretor. A secretária fará, então, a leitura. Projeto de lei complementar número 9, de 13 de junho de 2025. Dispõe sobre a Lei Geral do Plano Diretor Municipal de Capanema, Estado do Paraná. Título 1. Das disposições preliminares. Capítulo 1. Da revisão do PDN. Artigo 1º. Esta lei complementar dispõe sobre a Lei Geral do Plano Diretor Municipal, PDM. Artigo 2º. O PDM é um instrumento estratégico de ordenamento territorial, desenvolvimento e expansão urbana e de orientação dos agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão da cidade, aplicando-se esta lei em toda a extensão territorial do município. Artigo 3º. O PDM deverá observar os princípios contidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, consolidados a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável e também pela nova Agenda Urbana, NAU, documento consolidado na terceira Conferência das Nações Unidas para Habitação e Desenvolvimento Sustentável. Parágrafo único. O compromisso do município com o NAU contempla a consideração de acordos e pactos a ela vinculados para o desenvolvimento da política de crescimento urbano e ordenamento territorial, com destaque para os princípios contidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ODS 11, voltados para tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Artigo 4º. Toda a legislação municipal que trata dos temas abordados nessa lei e complementam, todavia, as seguintes leis e seus regulamentos complementam diretamente o texto do PDM. Primeiro, a Lei de Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano e Rural. Segundo, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Terceiro, a Lei do Perímetro Urbano e a Área da Expansão Urbana. Quarto, a Lei do Sistema Viário Urbano e Rural. Quinto, o Código de Edificações e Obras. Sexto, o Código de Posturas. Sétimo, a Lei da Liberdade e de Licenciamento de Atividades Econômicas. Parágrafo 1º. A revisão do PDM e das leis mencionadas nos incisos do caput deste artigo deverá observar os princípios, objetivos, diretrizes e normas de participação democrática estabelecidos nesta lei complementar. Parágrafo 2º. Toda e qualquer proposição legislativa ou no ato normativo municipal pertinente às matérias tratadas no PDM deverá ser coerentes com os princípios, objetivos e diretrizes nele contidos, nos termos de parecer ou de justificativa prévia, que demonstre essa coerência que deverá integrar o respectivo projeto de lei ou ato normativo sob pena de nulidade. Artigo 5º. O PDM observará: primeiro, os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Segundo, o planejamento da macrozona de expansão de interesse turístico às margens do Rio Iguaçu e na região da usina Baixo Iguaçu, tanto de sua montante quanto sua jusante, em acordo à legislação ambiental. Terceiro, a macrozona de proteção ambiental, instrumento de organização do território destinado a assegurar a sustentabilidade ecológica, econômica e social.
Quarto, as unidades de conservação e áreas de proteção ambiental previstas nas legislações federal, estadual e municipal, e demais instrumentos estaduais de ordenamento territorial, comunidades territoriais de planejamento e áreas de proteção aos mananciais e de recursos hídricos. Quinto, as demais leis federais, estaduais e municipais. Artigo 6º. O PDM é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, incorporar as políticas públicas, programas, projetos, planos, diretrizes e as prioridades nele contidas, nos termos do Plano de Ação e Investimento, PAI. Capítulo 2º, dos princípios. Artigo 7º. Os princípios orientadores da política de desenvolvimento urbano e rural do município e deste PDM são os seguintes. Primeiro, função social da cidade. Segundo, função socioambiental da propriedade. Terceiro, gestão pública democrática e participativa. Quarto, governo digital e cidade inteligente. Quinto, cidade sustentável. Sexto, equidade e inclusão social e territorial. Seção 1ª. Da função social da cidade. Artigo 8º. A função social da cidade de Capanema compreende o pleno exercício de todos, presentes e futuras gerações, ao direito de apropriação à cidade, entendido este como direito à terra, à justiça social, aos meios de subsistência, ao trabalho, à saúde, à educação, ao esporte, à cultura, à moradia digna, à proteção social, à segurança, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte público, aos serviços públicos, ao lazer, ao sossego, à informação, à acessibilidade, à inserção sociocultural e demais direitos assegurados pela legislação vigente. Artigo 9º. A função social da cidade será garantida pela: primeira, promoção de qualidade de vida e do meio ambiente. Segundo, controle, monitoramento, preservação, conservação e recuperação dos bens socioambientais. Terceiro, utilização de instrumentos de redistribuição de renda e da terra. Quarto, controle público sobre o uso e ocupação do solo. Quinto, prioridade na elaboração e execução de programas, planos e projetos para cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos sociais, econômicos e ambientais. Sexto, integração das políticas públicas de desenvolvimento sustentável em todo o território municipal e a nível regional. Sétimo, cooperação, diversificação e atratividade visando ao enriquecimento cultural da cidade. Oitavo, gestão democrática participativa, descentralizada e transparente. Nono, integração de ações públicas e privadas. Décimo, oferta justa e equilibrada de infraestrutura e serviços públicos. 11, avaliação e monitoramento frequente dos índices de desenvolvimento e gestão, bem como os resultados das políticas públicas e dos programas implementados. 12, avaliação e monitoramento da eficiência e da eficácia dos serviços públicos. Artigo 10. O não cumprimento do disposto no artigo 9º por ação ou omissão configura descumprimento da função social da cidade, sem prejuízo da observância das demais disposições constantes na Lei Federal nº 10.257, de 2001, Estatuto da Cidade. Muito bem. Nós paramos. Oi. Nós temos já 2 sessões extraordinárias, na quarta e na quinta, então faremos a leitura desse projeto quarta e quinta às 18 horas. Leitura da moção de apoio à autoria do Poder Legislativo. A secretária realizará a leitura. Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná. Requerimento de moção de apoio número 3/2025.
requer moção de apoio a todos os ribeirinhos proprietários rurais consolidados que exploram a agricultura e o turismo e que, desde a instalação da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, sofrem prejuízos constantes e os maiores foram no ano de 2022. A Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná, por meio dos seus vereadores, apresenta a moção a ser enviada ao excelentíssimo governador do Estado do Paraná, Douglas Carlos Ratinho Massa Júnior, ao excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Dr. Alexandre Cury, e à excelentíssima presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargadora doutora Lídia Maegima, a 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Dr. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, e a todos, excelentíssimos membros do Poder Legislativo Federal e Estadual que estiverem na audiência pública realizada nesta Casa de Leis no dia 8/12 de 2023, que aprovou os prejuízos e os medos gerados aos ribeirinhos do Rio Iguaçu, em face da Decídia da Copel e da Geração Céu Azul S.A., responsáveis pela usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, pois os perigos continuam, infelizmente, a possibilidade de perdas de vidas humanas são possíveis pela insensibilidade das operadoras da citada usina. Justificativa. Os vereadores do município de Capanema, abaixo assinado, no uso de suas atribuições asseguradas por lei, notadamente os dispositivos do regimento interno, através do presente instrumento, requerem à presidência desta Casa Legislativa que submeta à apreciação do plenário e, após sua aprovação, seja encaminhado ao governador do Estado do Paraná, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, que apreciará o processo número 000294751-2022, 8160061, e aos excelentíssimos membros do Poder Legislativo que estiveram na nossa audiência pública no dia 8/12 de 2023, pois os problemas apontados naquele momento persistem. Dessa forma, o perigo para a vida e para o patrimônio são iminentes, em face da constante desídia das operadoras da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu. Inicialmente, é preciso garantir que o Poder Legislativo Municipal sempre percebeu os perigos envolvidos na questão. Aliás, é notório que, depois da construção da mencionada usina no município, passou a conviver com cheias constantes, e pior ainda, sem nenhuma comunicação prévia aos moradores. Na verdade, não há interligação conhecida da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu com as demais usinas do rio, e, portanto, como é a última, simplesmente libera toda a carga de água, lembrando que o site da Copel, a respeito da usina citada, sempre está desatualizado. Fato amplamente conhecido na região, horas de atraso que impedem a defesa das pessoas. Além disso, os rios afluentes do Rio Iguaçu não são monitorados e, por consequência, tudo desemboca sem controle no Rio Iguaçu, no território capanemense e na sua maior parte. Como em síntese dos problemas, vale lembrar a ata da audiência pública do seguinte trecho. Relatou os problemas causados pela usina do município, que as pessoas que deveriam estar representando o consórcio foram convocados e não deram caso, ou seja, não compareceram a esta audiência, e que fosse hoje as reuniões iniciais para essa construção seria totalmente o contrário. A empresa não compareceu porque tem culpa e não cumpriu com o prometido. Tem um documento em anexo daí. Uma pequena proprietária local foi enfática. Estão abandonados, pois a enchente vem e eles nem ficam sabendo, que não tem sistema de aviso, ninguém sabe nada. Vale ressaltar que todos os ribeirinhos são proprietários consolidados, ou seja, vivem há décadas no local. Assim, são afrontosas as insinuações de alguns servidores públicos federais e membros das empresas quando defendem a não presença do nosso povo à margem do Rio Iguaçu, a nossa história ligada ao Rio Iguaçu. Para exemplificar o empreendimento Terra Iguaçu River Lodge, antigo balneário Perete, sempre atual no turismo, com seus quiosques nas margens do Rio Iguaçu e do Rio Lajeado Grande, e nunca sofreu os prejuízos acumulados até agora. Desde a década 80, recebe a população local e regional nos quiosques, à margem dos referidos rios, e nunca passou pela situação atual. É fundamental lembrar os nossos alertas no ano de 2022.
O silêncio da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu e da Copel causará, desgraçadamente, uma tragédia no nosso município. Desta maneira, nós, representantes de Capanema, não podemos ficar em silêncio. Assim, com todo o respeito às autoridades citadas nessa moção, solicitamos a meditação a respeito da grave situação dos ribeirinhos e aos membros do Poder Executivo e Legislativo, a realização de reunião conjunta para a solução de todos os pontos apresentados na audiência pública de 8/12 de 2023. Capanema, cidade da rodovia ecológica, Estrada Parque Caminho do Colono, aos 9 dias do mês de junho de 2025. Vereadores Dirceu, Ivone, André, Hércio, Jean, Edna, Gilmar, Serginho e Eduardo. Cumprimento o Gilberto, que aqui está também, seja bem-vindo. Leitura da indicação número 74/2025, autoria dos vereadores André, Pibe, Serginho, Dirceu, Brizolinha e Edson Wilson. A secretária fará, então, a leitura. Indicação número 74/2025. Autores: vereadores Serginho, Pibe, Edson Wilson, Brizolinha, Dirceu, Alquier e André Drebes. Súmula: indica a pavimentação asfáltica em várias estradas rurais. Senhor presidente, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, apresentamos a presente indicação, solicitando que, após a apreciação do plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte proposição. Justificativa. No pleno exercício de suas atribuições legais e regimentais, os vereadores signatários propõem que o Poder Executivo envie reforços para a realização de serviços de pavimentação asfáltica nas seguintes vias rurais, utilizando recursos provenientes da Itaipu Nacional. Trecho entre o Lajeado Grande e São Sebastião, trecho entre o Alto Faradá e Duas Barras, da ponte do Santo Antônio dos Ciemes até a comunidade Nossa Senhora do Carmo, as 3 quadras que já possuem calçamento na comunidade de São Luís, das comunidades de Santa Clara até a Ressaca e do Lajeado Grande até a propriedade da família Tomé, entrada da via que dá acesso ao balneário Terra Iguaçu. Considerando que os recursos necessários para essas futuras pavimentações asfálticas encontram-se em fase de liberação, solicitamos que os projetos sejam viabilizados com a maior celeridade possível. O objetivo é que os locais mencionados sejam revestidos com pavimentação asfáltica, promovendo assim uma significativa melhoria nas condições de tráfego e de qualidade de vida de nossos munícipes. Passo Marcelina Ampessan aos 4 dias do mês de junho de 2025. Vereadores Serginho, André Drebes, Edson Wilson, Pibe, Dirceu Alquier e Brizolinha. Leitura da indicação número 76/2025, autoria do vereador André Drebes. Secretária realizará a leitura. Indicação número 76/2025, autor vereador André Drebes. Súmula: solicita manutenção e reparos nas estradas do interior. Senhor presidente, em conformidade com o artigo 136 do Regimento Interno, solicito que, após leitura em plenário, a presente indicação encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal. Justificativa. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais e atendendo às legítimas reivindicações dos moradores locais, indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade premente de realizar a manutenção das vias rurais. A manutenção e recuperação das estradas vicinais são fundamentais, visto que muitas delas apresentam buracos e outros problemas que comprometem a trafegabilidade. Recentemente, durante trabalhos particulares na linha Gava, constatei que a via se encontra intransitável, especialmente em períodos chuvosos, necessitando de intervenção imediata. A precariedade das estradas dificulta o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e a mobilidade da produção rural. É dever do município municipal garantir a segurança e o bom funcionamento dessas vias, melhorando a qualidade de vida de todos os cidadãos. Passo Marcelina Ampessan, e 5 dias do mês de junho de 2025, André Drebes, vereador. Indicação número 77/2025, autoria do vereador Dirceu Alquier. A secretária realizará a leitura. Indicação número 77/2025, autor vereador Dirceu Alquier. Súmula: sugere extensão da Avenida Independência. Nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, solicito que, após lida em plenário, seja a presente indicação encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal. Justificativa. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais e atendendo
pleitos de munícipes, indica a necessidade da realização de serviços que viabilizem a extensão da Avenida Independência. Esta extensão abrange especificadamente o lado esquerdo do sentido centro a Nova Gaúcha, compreendendo o trecho entre a Rua Minas Gerais e a Rua Mato Grosso. A presente solicitação visa atender à necessidade de regularização das metragens dos imóveis lindeiros, conforme constam em seus respectivos documentos. Atualmente, esses imóveis se encontram com partes de seus terrenos cortados, devido à não continuidade da Avenida Independência. Tal situação gera problemas de infraestrutura, água, luz, etc., e dificulta a obtenção de financiamento para a construção de imóveis, em razão da imprecisão das metragens de seus terrenos causada pela indefinição da via pública. A regularização destas áreas trará benefícios significativos aos proprietários, incluindo acesso a crédito, valorização dos imóveis e melhorias na infraestrutura local. Além disso, promoverá o aumento da arrecadação de impostos e, principalmente, a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Adicionalmente a esta extensão, se justifica pela previsão de um recapeamento asfáltico futuro que se estenderá até a Nova Gaúcha. Passo Marcelina Peção, em 5 dias do mês de junho de 2025, Dirceu Alquieri, vereador. Indicação número 78/2025, da vereadora Ivone Silva. Ela mesma fará, então, a leitura. Indicação número 78/2025, autora vereadora Ivone Silva. Súmula. Indico implantação de lombada na Rua Paraíba, no centro da cidade. Senhor presidente, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, solicito que, após lida em plenário, seja a presente indicação encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal. Justificativa. A vereadora signatária, no uso de suas atribuições legais e regimentais, visando a proteção à vida e à segurança pública dos munícipes, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Neivor Kessler estudos técnicos para a implantação de lombada ou tipo de redutor de velocidade na Rua Paraíba, especificadamente no trecho compreendido entre as ruas Tupinambás e Guaranis, sendo de caráter urgente e fundamental. Essa medida se faz imperativa diante do cenário de altas velocidades praticadas pelos motoristas na referida via. Tal conduta irresponsável coloca em iminente risco a vida dos moradores, pedestres e demais transeuntes que diariamente utilizam a Rua Paraíba. É crucial salientar que esta rua possui um grande fluxo de pessoas, por ser uma via de ligação importante, mas também por abrigar comércios de grande movimento, como o Mercado Bom Preço, a ser o principal acesso ao CEMEI e VETCAF. A ausência de dispositivos de controle de velocidade tem contribuído para a ocorrência de situações de perigo e potencialmente acidentes. A instalação de redutores de velocidade não só desestimulará o excesso de velocidade, como também proporcionará um ambiente mais seguro e tranquilo para todos que residem, trabalham ou transitam pela referida via. Passo a Marcelina Peção, aos 9 dias do mês de maio de 2025, Ivone Silva, vereadora. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos para a ordem do dia. Discussão e votação das seguintes proposições. Leitura dos pareceres e primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 8/2025, autoria do Poder Executivo. A secretária realizará a leitura dos pareceres e, posteriormente, a súmula. Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei complementar número 08/2025. Proposição. Altera a lei complementar número 22/2023 para ampliar o número de cargos provimento em comissão no âmbito do Poder Executivo Municipal. Autoria, Poder Executivo. Relatora, Edna Tavares. Parecer favorável à tramitação. Relatório. O prefeito do município de Capanema apresentou o projeto de lei complementar 8/2025 por meio do ofício 378/2025, datado em 26 de maio. O projeto visa a autorização desta colenda Câmara para alterar e ampliar o número de cargos em comissão, especificadamente aqueles destinados às funções de direção, chefia e assessoramento. Adicionalmente, busca-se autorização para modificar a nomenclatura dos cargos em comissão CC2 e CC1, cujas novas denominações serão estabelecidas por decreto. Tal medida garante a flexibilidade na execução, sem comprometer a legalidade ou a transparência administrativa. Após leitura em plenário, o presidente da Câmara encaminhou o projeto a esta comissão para emitir o parecer, conforme o artigo 42 do Regimento Interno. Parecer da comissão. Concluímos que a proposição não apresenta inconstitucionalidade ou ilegalidade. Encontra-se
redigido em conformidade com as técnicas legislativas, reunindo as condições necessárias para prosseguir em tramitação. Somos favoráveis à tramitação do presente projeto, cabendo ao soberano plenário a decisão final sobre o mérito. Passo Marcelina Ampeção os 28 dias do mês de maio de 2025. Eduarda Tórtora, presidente. Edna Tavares, relatora. Ivone Silva, secretária. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei complementar número 8/2025. Proposição. Altera a lei complementar número 22/2023 para ampliar o número de cargos de provimento em comissão no âmbito do Poder Executivo Municipal. Autoria Executivo Municipal. Relator, André Drebs. Parecer favorável à tramitação. Relatório. O prefeito Neivor Kessler encaminhou à Câmara Municipal de Capanema, em 26 de maio, projeto de lei complementar número 8/2025, o qual recebeu o protocolo número 420/2025, no setor de protocolo desta Casa. Este projeto visa obter autorização legislativa para que o município possa alterar o número de cargos comissionados, CCE, em especial ampliar o número de cargos em comissão no ciclo CC3, visando o fortalecimento institucional de políticas públicas essenciais. Também está alterando a destinação, nomenclatura dos cargos CC2 e CC1, os quais serão estabelecidos por decreto municipal. Após leitura em sessão ordinária, o projeto foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, o qual recebeu parecer favorável e posterior a essa comissão para manifestar-se quanto ao parecer financeiro. Parecer da comissão. Verificamos que a matéria veio acompanhada de estudo de impacto orçamentário e financeiro elaborado pelo setor responsável, afirmando que o município possui disponibilidade orçamentária para as alterações solicitadas. O índice da folha não terá um aumento significativo, pois passará de 48,56% para 48,76%, respeitando o limite prudencial. Após cautelosa análise, não identificamos impedimentos legais de tramitação do projeto. Somos favoráveis à sua aprovação, cabendo aos nobres colegas vereadores a análise do mérito. Passo Marcelina Ampeção os 29 dias do mês de abril de 2025. André Drebs, relator. Jean Denardim, presidente. Eduarda Tórtora, secretária. Projeto de Lei Complementar número 8/2025. Altera a Lei Complementar número 22/2023 para ampliar o número de cargos de provimento em comissão no âmbito do Poder Executivo Municipal. Cumprimento também o Almir, que aqui está. Seja bem-vindo. Coloco em discussão o projeto número 8. Com a palavra o vereador Pibe. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, colegas vereadoras, pessoal que vem nos visitar na nossa Casa de Leis. Então, presidente, eu sou contra esse projeto. Por quê? Porque na campanha foi falado muito sobre diminuir custos no município. Eu vejo que até hoje, tem vários... Hoje estive visitando 2 secretarias onde até agora falta incrementar pessoas, que anteriormente foi mencionado até aqui dentro dessa Casa de Leis, onde o governo anterior estava formalizando muitos projetos, né? Projetos de cargos, onde estaria trazendo mais funcionários para dentro da administração. E hoje eu estou vendo mais 6, né? E eu não consigo ver isso do nosso prefeito municipal. Eu vejo que não é coisa do prefeito Neivor. Eu imagino que deve ser pressão política. Então, a princípio, ao término desse mandato do prefeito, é mencionado a margem aqui. Mas até o final do mandato do prefeito, esses 6 cargos, está sendo excluído um de 6 mil, acho que é 5 mil e pouco. Não lembro bem certinho o valor. Mas então são acrescentados mais 5, que dará até o final do mandato do nosso prefeito 1.200.000, onde é bastante. Eu vejo que é muito. E hoje nós estamos com algumas dificuldades na saúde, questão de exames. Até hoje eu estive visitando 2 moradores, onde faz 4 meses que estão esperando uma ressonância, e não conseguiram ainda. Entrei em contato, diz que estão fazendo o máximo, tem fila, mas tem situações que não pode esperar. Então, às vezes, uma situação pode agravar muito na espera de alguns certos exames. Então, a princípio, eu sou contra com
Com essas minhas colocações, vejo que não é necessário. Hoje nós já temos o cargo de coordenador de viveiro, muito importante. Quero parabenizar o prefeito por estar voltando a ter o viveiro. Mas a Nara é uma pessoa muito competente, acho que não precisa desse novo cargo. Ela só queria um aditivo anteriormente, onde ela trabalhou no viveiro e fez um trabalho excelente. Juntamente com meu filho, que foi falado em algumas situações, mas meu filho era estagiário, mas tudo bem. Nós temos aqui cargo de coordenador de divisão de trânsito. Hoje nós temos o Conselho Municipal de Trânsito. Então, tem policiais envolvidos, tem comerciantes, tem dono de autoescola. Essas pessoas são competentes para analisar nossas vias. Então, eu sou contra, porque o projeto vem em todos esses cargos. Quem sabe 1 ou 2 a gente seria a favor, mas no momento sou contra o projeto. Devolvo a palavra. Obrigado, PIB. Continua a discussão. Vereador Serginho, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobres colegas, vereadoras, colaboradores da casa, o nosso prefeito e a sua esposa. E, em nome da Deise, cumprimento todo o plenário desta noite. Estamos com casa cheia, bastante gente do FPR, sejam bem-vindos à Casa da Democracia para entender a questão do nosso trabalho e fazer com que a gente consiga transmitir aquilo que é importante ao nosso município. Faculdade de Iguaçu. Iguaçu, desculpa, pessoal. Mas mudamos, a educação é igual, né? Tá? Obrigado, presidente, por nos corrigir. Eu acho que é importante a colocação do vereador PIB. Nós temos hoje uma folha com mais de 4 milhões, que é pago aos nossos colaboradores dentro do município de Capanema. A gente vê isso elevando. No governo anterior, se nós pegar, estava 39 milhões e 400, se não me engano. Agora nós estamos com 41 milhões e pouco, porque foi dado o aumento da data base ao nosso funcionalismo público. Acho que é importante a gente fazer isso, né? Poder remunerar, ajudar quem está dentro das pastas e trabalhar. Eu sei que nós estamos com uma falha de 4 secretários dentro da gestão pública do professor Neivor. Eu vejo que secretário tem como você buscar recurso, tem como você fazer uma melhoria para o município. Cargo de comissão é diferente. O cargo de comissão não tem uma designação de uma secretaria para buscar recurso. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem, presidente, na minha avaliação. As secretarias da assistente social, por exemplo, até hoje a gente sabe que a primeira-dama está ajudando ali sem receber. Quero parabenizar o trabalho dela, mas tem mais 3 secretarias que não estão tendo secretários trabalhando. Então a gente vê esse vácuo dentro do governo, né? Cada um tem uma forma de administrar. Eu até questionei o Neivor, ele me falou, mas são 6 e a folha vai para 48,76%, né? A gente sabe que estamos aumentando o nosso orçamento. Nosso orçamento é grandioso, né? 131 milhões para esse ano, e que foi feito um trabalho, eu acho que muito bom, da gestão anterior para conseguir aumentar. O orçamento nosso é maior do que Realeza e Santo Antônio, 2 municípios. Então, eu acho que foi feito um trabalho bom e nós temos que seguir esse trabalho. A gente sabe que tem muitos projetos vindo, o setor de engenharia, eu acho que é um setor, eu sei que vão fazer algumas adaptações, né? O prefeito já falou que vai tercializar, mas eu acho que são setores que a gente pode investir. Cargo em comissão, eu tenho minhas dúvidas, né? Então, no primeiro momento, eu vou ser contrário também nessa primeira votação, e vou estar fazendo minhas análises, mas acredito que cargo em comissão nós já temos hoje 46, se não me falha a memória, agora vai para 52 no total, que nós temos hoje cargos de 7, que é o C7 até o C1, que complementa, com esses cargos que nós vamos ter aí, 52 pessoas dentro do município de Capanema, que é bastante. Então, nós temos que ter esses números, né, para a gente estar confrontando. Eu acho que muito cargo em comissão não traz um retorno para o município.
quanto que o secretário, que de repente tem uma pasta, pode encaminhar projetos, pode trazer recursos para o município de Capanema, que o objetivo nosso é esse, é fazer desenvolver o município, né? Mas, no primeiro momento, sou contrário também ao projeto 08. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, Serginho. Continua em discussão. O vereador Jean com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos, aos colegas vereadores, aos públicos que nos assistem, tanto aqui na Casa de Leis como em casa, ao prefeito, à primeira-dama, todos já dominados. E o projeto, quando se cria novos cargos, sempre gera algum tipo de polêmica, né? Eu estou no meu segundo mandato e acompanhei no ano 2021, 22, 23, 24, né? Quando eu era o prefeito do Belé, passou por essa casa aqui também projetos parecidos com criação de cargos. Então, também fui contra na época, né? Não fui explicado como que ia fazer, como que ia acontecer. A primeiro momento também fui contra. E os colegas que estão aqui, que eram daquele mandato, PIB, Edson, Serginho, votaram a favor, naquela época, de aumentar o número de cargos. Inclusive, muito mais cargos que estão sendo criados hoje, né? Então, assim, existem dois lados, né? Dois lados, duas moedas. Às vezes, né, quando tu está do lado do prefeito, tu vai lá e aprova, né? E agora tu está, né, de uma forma, né, entre aspas, oposição, você vai lá e vota contra. Então a gente tem que colocar na balança o que é bom para o município. Quem sabe o que é bom é o executivo, é o prefeito, que vai usar de melhor maneira possível, né, esses cargos na administração pública, né? A questão de valores eu não acho necessário comentar, porque como está sendo criado alguns cargos aqui, outros cargos não estão sendo efetivados, estão em branco, né? Então, cria uma despesa desse lado, mas se economiza pelo outro. Então, dá elas por elas. Então, o executivo vai agir da melhor forma possível como administrar esses cargos. E como eu falei, né, a gente está aqui, a gente tem que votar sim ou não, mas conversei diretamente com o prefeito, ele explicou cada cargo, né, a necessidade e quanto vai ajudar a administração pública, né? Então, por isso eu sou favorável ao projeto e mais uma vez falo, né, às vezes os colegas que estão aqui, eu tenho o maior respeito, a gente está junto, né, PIB, Edson, Sérgio, a gente foi oposição, mas a gente sempre quer melhor para o município. Mas é assim, vocês na outra gestão votaram a favor de gerar vários cargos e agora estão votando contra. Então, da mesma forma, eu votei ao contrário lá e hoje eu sou favorável, porque sentei com o prefeito, ele teve a hombridade de me explicar aonde vai ser utilizado cada, né, cargo desse para somar na administração pública. A respeito do recurso, já falei, não muda, mas a questão pessoal vai ajudar muito. Cada cargo desse vai ter o seu desenvolvimento e vai ajudar no possível a administração municipal. Obrigado, presidente, e devolvo a palavra. Obrigado, Jean. Continua a discussão. Eduardo pediu a palavra. Obrigada, presidente. Boa noite a todos, nobres colegas vereadores, também as pessoas que se fazem presente nesse dia, cumprimentar ao prefeito e também a primeira-dama. Vou falar alguns motivos pelo qual sou favorável a esta lei complementar. Primeiramente, falar dos princípios da responsabilidade, planejamento e eficiência desta administração. Atualmente, a gestão está operando com apenas 7 de 11 secretarias previstas, o que faz uma contenção de despesas muito grande. É importante a gente destacar que vai ser criado o cargo de coordenador de departamento de mulher, com um salário no valor de R$ 4.481,65. E essa medida também visa reduzir custos, acredito eu, né, prefeito,
uma vez que o cargo de diretor do Departamento da Mulher, atualmente vago, possui uma remuneração superior, que no caso é R$ 5.479,43, uma diferença não muito grande, mas já é R$ 997,78. Além disso, os outros cargos propostos são Coordenadoria de Política para a Pessoa Idosa, Programa Cidade Limpa, Divisão de Trânsito e de Proteção e Bem-Estar Animal. São coordenadorias, planos e projetos que já estavam previstos no plano de gestão do Neivor e do Júnior quando candidatos a prefeito e vice-prefeito. Então, essas propostas estão saindo do papel. Outro exemplo relevante que a gente pode falar é o caso do viveiro municipal, que na gestão anterior foi fechado. Então, nesta administração está sendo construída uma nova estrutura, está sendo reativado esse importante equipamento público na comunidade do São Pedro e vai representar um grande ganho para a cidade. Então, falando um pouco de dados, desde que a administração atual assumiu em 1º de janeiro, essa gestão já economizou mais de R$ 602 mil em cargos comissionados. Além disso, a Prefeitura também teve que arcar com um valor de R$ 216 mil em folhas de rescisão de cargos comissionados do governo anterior. Então, esse é um valor significativo. Então, eu acredito que esta lei aqui foi acompanhada por um estudo de impacto orçamentário e financeiro, qual foi devidamente aprovado, sem riscos de afetar negativamente as finanças de prefeitura. E essa lei aqui também não é um cabide de emprego, nem um favorecimento, mas acredito que é um planejamento e vai ajudar muito a administração municipal. Por este motivo, eu sou favorável a este projeto. Obrigada, presidente. Obrigado, Eduarda. Continua aí a discussão. Edna, com a palavra. Obrigada, presidente. Boa noite aos nobres vereadores, aos colaboradores desta Casa de Leis, às pessoas que nos assistem aqui e nas redes sociais. Bom, eu também faço minhas as palavras do vereador Jean e da Eduarda, e também sou favorável a esse projeto, devido na campanha, o plano de governo do prefeito Neivor foi esse, né? Um dos exemplos foi uma política pública voltada ao idoso, que isso é uma bandeira de campanha minha também. E se queremos ver um bom atendimento e o resultado do plano de governo, vai ter que começar a pôr em prática. Essa contratação dessas coordenadores é necessário em cada setor. O exemplo, como eu frisei, dos idosos, né? Com a quantidade de idosos que temos no nosso município, temos que urgentemente pôr em prática uma política pública voltada a isso, como as outras também, as outras citadas. Então, por isso que sou favorável. E acho que está na hora de realmente pôr em prática o plano de governo do prefeito Neivor. E é isso aí. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, Edna. Continua a discussão. Nossa secretária Ivone, com a palavra. Obrigada, presidente. Boa noite, nobres colegas, aos servidores da casa, a todos que nos acompanham hoje aqui presentes e aos também que nos acompanham pelas redes sociais. Eu já adianto também que sou favorável a esse projeto, tendo em vista as palavras que a vereadora Eduarda muito bem colocou e citou, inclusive, valores, né? Ela fez um estudo minucioso para chegar a esse resultado e poder pontuar aqui. Eu também peguei alguns valores. É importante lembrar que tem alguns cargos que foram revistos, né? Diminuíram o CC4, que tem um salário maior, e se colocaram mais 9 cargos ali, mas com salário menor. Ou seja, foi feito um balanceamento, uma contrapartida, e eu acho isso muito importante. Então, foi estudado muito, com certeza. E esses 5 cargos, né, que são colocados aqui, que se sobressaem aos demais que já existiam, são cargos muito importantes. E, mais uma vez, cito, então, as palavras da vereadora Edna também, que muito bem colocou aqui, sobre o cargo de coordenador do Departamento da Mulher, né?
Do viveiro municipal, então, que o projeto está fantástico. Eu passei lá para dar uma olhadinha no canteiro, e, enfim, é algo assim inovador para o município de Capanema e merece. Eu acho que nós, munícipes, merecemos cada vez mais espaços que a gente possa visitar aos finais de semana. Temos que ampliar locais onde a família possa participar, e eu acho que o viveiro ele vem também com essa motivação em relação a isso. O programa Cidade Limpa eu acho importante, as pessoas cobram bastante, eu acho que tem que ter alguém específico para estar sempre passando e verificando essas questões. E ao cargo da coordenação da proteção e bem-estar animal. Esse é um cargo que eu conheço muito bem, e eu sei muito bem a necessidade dele para o município. Então, hoje, nós somos mais de 20 mil habitantes. Eu sempre remeteu a mim essa questão dos animais, né? As pessoas que veem os animais na rua e tal, sempre remeteu a minha pessoa. E eu acho que esse cargo vem atender. Estive conversando com a Rose, tem me chamado nos últimos dias também, que as pessoas procuram bastante a prefeitura para esse tipo de reclamação. Então, ela está bem ciente disso. E eu acho que o nosso prefeito também dá a importância de um cargo como esse. Então, como eu falei anteriormente, sou favorável, acho muito importante, e a gente vê as coisas de acordo, muitas vezes, com o lado da mesa que a gente está, né? Então, ser favorável ou não, eu já vejo isso com coerência. Se fosse contra o que eu penso, eu seria contrária, mas não, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que é uma proposta de campanha do prefeito, e ele vem hoje atendendo ao que ele prometeu no ano passado, quando ele fez a campanha política dele. Então, mais uma vez, saliento, sou favorável. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Continua em discussão o projeto número 8. Queria só acrescentar mais um pouco, presidente. Pois não? Um minuto. O colega Jean mencionou, não tenho secretarias. O colega Serginho, são 4 secretários que não foram chamados, né? E mais alguns diretores. Que bom que deu essa diferença, R$600 mil. Mas quem me garante que não vão ser chamados? Não vai ter esses aqui, mais os secretários e os diretores. Então, vai aumentar. Né? Então, eu acredito muito no trabalho, do que eu mencionei, do nosso prefeito Neivor. A honestidade dele não tem o que falar. Sei que ele está sofrendo uma pressão muito grande política. Como eu falei, não consigo ver dele isso aqui. Ele é um cara que quer ser econômico. Eu não queria estar na pele dele. Sei que é uma pressão grande. Estou sabendo. Mas sei que ele vai conseguir dar a volta. Mas espero que não seja chamado. Então, vai ser acrescentado mais esses 5 cargos. Não vou citar 6, porque de 2, 3 aqui eu sou favorável. Sou favorável. Do viveiro municipal e dos programas de política da pessoa idosa e do Departamento da Mulher. Esses 3 eu sou favorável. Os outros eu não vejo necessidade. Eu vou à palavra, presidente. Obrigado, PIB. Passo a palavra ao vereador Edson. Obrigado, senhor presidente. Nobres colegas, auditório hoje, obrigado pela presença, obrigado ao prefeito. Cada cabeça é uma sentença. Cada prefeito que entra tem sua maneira de administrar, de pensar e tomar suas decisões. Eu fui citado 2 vezes pelo colega aqui, que eu acho que ele é meio adivinho, ou está tentando deduzir de que forma que eu vou votar, né? Mas eu sempre fui uma pessoa coerente. No passado eu votei, fui um dos vereadores de situação que mais votei contra projetos do meu prefeito, então. Votei em muitos projetos contra do Belé, porque eu achava que não era correto. E não é nesse que eu vou tomar uma decisão política, porque eu sou de um outro lado. Que, né, esses dias já votei a favor da redução da multa, né, e da Odebrecht lá, a favor, porque eu deduzi, cheguei a minha decisão, que seria melhor para o município fazer o acerto. Esse projeto aqui, Departamento da Mulher, vai ser só substituído. O Departamento da Mulher da Secretaria de Ação Social, que é um trabalho desse vereador. Secretaria de Ação Social nova ali, o senhor lembra, ali foi desse vereador o projeto, né, na época, que hoje está funcionando ali numa instalação nova.
Centro de Dia do Idoso, de quem que é o Centro de Dia do Idoso? É meu. Um projeto junto com o prefeito aqui, junto com a primeira-dama que solicitou, estão trabalhando mais R$1 milhão na aquisição lá e implementação, né, do Centro de Convivência do Idoso. Como é que você contra um cargo? Entendeu? E mais projetos aqui. Ó. Além de tudo, eu sou um agricultor, e os agricultores estão levando bastante multa hoje. E a primeira coisa que numa multa ambiental são multados é reflorestar. E nós não temos viveiro funcionando. Eles não têm mudas aqui, eles têm que comprar, têm que mandar vir de fora. Então é mais um motivo aqui que precisamos ter o viveiro aqui. Então eu tenho que analisar o que é melhor para o município e o que não é melhor para o município. E eu não estou dizendo que eu não disse para ninguém que eu ia ser contra esse projeto. Eu vou ser a favor desse projeto, porque eu acredito que precisamos de carga. Está em 48% aqui, está no limite, sim. Mas se o povo acreditou num prefeito, no Neivor, ele sabe o risco que vai ter, né, da folha de pagamento, ele deve estar, se ele já não contratou alguns secretários, alguns cargos, porque ele está ciente disso e está achando que esses cargos são de prioridade para ele. Eu vou votar a favor, prefeito, porque eu sei que o senhor vai optar pelo que é melhor, só que uma coisa que eu peço, não deixe faltar medicamento ou exames de imposto de saúde, coisa diretamente para o povo, muitas vezes por inchar a folha de pagamento, né? Eu sei que o senhor é uma pessoa correta, coerente e toma suas melhores decisões e luta por esse povo. Vou votar a favor, porque eu sei que entre prós e contras, o melhor é votar a favor ainda nesse projeto. Obrigado, Wolf. Palavra. Continua em discussão. O Jean pediu mais uma palavra. Só para título de informação, como foi citado, vereador Anderson, na verdade, eu comentei os colegas que estavam comigo naquela legislatura. Ninguém adivinhou o seu voto, ninguém falou como cada colega vai votar. Né? Então, só a título de informação, para ficar claro aqui, eu falei que os colegas, os 3, mais o presidente, estavam comigo. Né? Só para deixar claro como é que a gente se manifesta. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vou passar a palavra, a presidência para o Jean, para poder me manifestar. Obrigado. Assumo a presidência e lhe passo a palavra, vereador Dirceu Queiro. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que aqui estão, em especial o pessoal da Faculdade Iguaçu, sejam todos bem-vindos. Eu não vou discorrer sobre todos os cargos que aqui estão sendo criados. Dizer que, às vezes, quando você fala, a interpretação ela pode ser feita de várias maneiras, principalmente se você mandar recado no WhatsApp. Imagine, então, assim, de improviso, às vezes se faz uma interpretação diferente. Mas eu só quero comentar sobre a política da pessoa idosa. Os senhores que estavam aqui lembram, nós tínhamos com um empresário aqui de Capanema, o terreno, o empresário ia doar o terreno para que a gente pudesse colocar aqui a Casa do Idoso, não é o Centro Dia do Idoso, a Casa do Idoso. Para quem seria? Seria para aquelas pessoas idosas e que já estão com dificuldades, né, para se locomover, muitos doentes, que precisam de cuidados 24 horas. E eu fiz uma indicação por aqui. Essa indicação, infelizmente, não aconteceu. E eu digo, Neivor, e faço aqui um pedido. Nós precisamos tudo que está sendo feito aqui para os idosos, excelente. Parabéns pelo seu trabalho, Edson. A gente tem que dar aos louros, né, a quem merece. Parabéns pelo seu trabalho e todos aqueles que trabalham na saúde e que trabalham em relação aos idosos. Eu só estou falando dos idosos porque recentemente, hoje infelizmente não tenho mais a minha mãezinha, mas tivemos que levar para Beltrão, porque nós não tínhamos mais condições de cuidar. Ela ficou apenas 28 dias e faleceu. Hoje eu tenho um peso. Por que eu não mantive? Por que nós nos sacrificamos um pouco mais para não precisar levar? Se nós estivéssemos aqui na nossa cidade, nós iríamos todo dia
E eu lembro muito bem que era o Dia das Mães e quase todos os filhos foram visitar. Naquele mesmo dia, à 1h, ela faleceu. Então, tudo aquilo que se faz para os idosos, nós temos que pensar. E eu peço a vocês, votem a favor. Serginho, você declararam contra, votem a favor. PIB. Eu acredito sim que a responsabilidade é nossa. Aquilo que está se pedindo aqui não é uma coisa tão grande. Então fica assim, desculpe a emoção, mas realmente, quando se trata de idosos, é difícil. Nós precisamos ter essa visão bastante humanizada para que a gente possa ter uma sociedade melhor, mais honesta e mais segura para todos nós. Devolvo a palavra, devolvo a presidência, senhor presidente. Obrigado, vereador Dirceu Alquieri. E deixo a palavra ainda aberta, se alguém quiser se manifestar, o vereador PIB. Obrigado, presidente. Não, que nem eu parabenizo o professor Dirceu, presidente. A gente veio, falou com sentimento, isso é bonito. Mas em nenhum momento eu falei sobre esses cargos, né? Que eu falei, se viesse detalhado, com certeza eu seria a favor de 3 aí. De 3 eu estaria junto. Mas é que nem vem sempre, não é de hoje, né, presidente? Vem num bolo, sempre. E tem que ser sim ou não. Então, no momento, eu sou contrário. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador PIB. Continua a palavra em aberto. Não tendo mais manifestação, eu devolvo a presidência para fazer a votação do mesmo. Recebo a presidência e coloco em votação nominal o projeto número 8. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador PIB. Contrário. Vereador Edson. Favorável. Vereador Serginho. Contrário. Vereador Gilmar. Favorável. Vereadora Eduarda. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Vereador Ivone. Favorável. E vereador Dirceu, favorável. Aprovado, então, por 8-2. É isso? Isso. Leitura dos pareceres e primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 21/2025 do Poder Executivo. A secretária vai realizar a leitura dos pareceres. Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei ordinária número 21/2025. Proposição. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento do município de Capanema para o exercício de 2025. Autoria, Poder Executivo. Relatora, Edna Tavares. Parecer favorável à tramitação. Relatório. O Executivo Municipal, através do ofício, apresentou o projeto de lei número 21/2025, que busca a autorização desta Casa Legislativa para abertura de crédito especial ao orçamento do município, para o exercício financeiro de 2025, para custear despesas com aquisição de bens, como contentores de lixo, lixeiras, roçadeiras, sopradores de folhas e medidores de ruído, itens necessários para o aprimoramento dos serviços prestados pelo Departamento do Meio Ambiente. A competência para dispor sobre a matéria está correta e em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Parecer da comissão. Nos termos do que preceitua o artigo 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Capanema, o qual prima pela análise constitucional, legal ou jurídico, e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico da matéria em tela, optou-se por exarar o parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 21/2025. Passo Marcelina Peção, os 3 dias do mês de junho de 2025, Eduarda Tórtora, presidente, Edna Tavares, relatora, e Ivone Silva, secretária. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei ordinária número 21/2025. Proposição. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento do município de Capanema para o exercício de 2025. Autoria. Executivo Municipal. Relator. André Drebes. Parecer favorável à tramitação. Relatório. O senhor prefeito Neivor Kessler encaminhou à Câmara Municipal de Capanema o projeto de lei número 21/2025 por meio do ofício número 381/2025, que recebeu o protocolo número 440/2025.
A matéria tem por finalidade a abertura de crédito adicional especial ao Orçamento Municipal de 2025, no valor de R$ 310 mil, conforme a classificação funcional programática descrita no projeto. Para a abertura desse crédito, serão utilizados recursos do próprio Orçamento Municipal, o qual será destinado para a aquisição de equipamentos e materiais voltados ao órgão ambiental municipal, através do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, CISPAR. Parecer da comissão. Em atendimento ao regimento interno da Câmara de Vereadores, a matéria encontra-se nesta comissão para análise, quanto ao ponto de vista orçamentário e financeiro. Créditos adicionais são autorizações para despesas que não estavam previstas na Lei Orçamentária Anual, LOA, ou seja, embora previstas, necessitem de suplementação para a cobertura das despesas. Ressalta-se que a abertura de créditos requer prévia autorização legislativa, em virtude do princípio da legalidade das despesas, conforme previsto na Constituição Federal. Após análise, não encontramos óbices à tramitação da matéria na forma apresentada. Somos favoráveis à tramitação do projeto na forma apresentada. Passo Marcelina Peção, aos 4 dias do mês de junho de 2025. André Drebes, relator. Jean Denardim, presidente. Eduarda Tórtora, secretária. O projeto de lei número 21, de 16 de maio de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento do município de Capanema para o exercício de 2025. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 21/2025, lei ordinária. Vereador Serginho, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom, esse é um projeto. Quando se abre créditos adicional, ele faz remanejamento. O pessoal que está nos acompanhando, de repente, vai dizer, o que é um crédito adicional? É remanejamento de recurso, de uma secretaria para outra. Sobe de um recurso num lugar, precisa colocar no outro. Isso tem que passar por dentro da Câmara. Ela tem uma dotação hoje de 20% que o prefeito remaneja por decreto, e o resto tem que passar por aqui. Então, é um praxe, né? Simplesmente remanejamento de recursos para uma secretaria para outra para efetuar os pagamentos. Devolvo a palavra ao senhor presidente, só para deixar esclarecido o pessoal que está nos visitando. Obrigado, Serginho. Continua a discussão. Não havendo mais ninguém a se pronunciar, vou colocar em votação nominal. Vereadora, secretária, fazer a votação. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Pibe. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Eduarda. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Vereador Ivone, favorável. Aprovado o projeto de lei ordinária número 21. Como o requerimento de moção tem urgência, peço autorização aos nobres colegas para que possamos discutir e votar ainda hoje o requerimento. Consulto a cada um. Edna, concorda? Sim. André? De acordo. Pibe? Favorável. Edson? Sim. Serginho? Sim. Gilmar? Favorável. Eduarda? Sim. Jean? Sim. E Ivone? Sim. Então, nós vamos colocar em discussão e votação. Vai ler, então, a súmula. Requerimento de moção de apoio, número 3/2025. Requer moção de apoio a todos os ribeirinhos proprietários rurais consolidados que exploram a agricultura e o turismo e que, desde a instalação da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, sofrem prejuízos constantes e os maiores foram no ano de 2022. Coloco em discussão. Pibe com a palavra. Obrigado, presidente. Eu acho um descaso com nossos ribeirinhos. Desde 2021, 2022, o doutor Márcio nos procurou, quando nós éramos presidente. Eu fui chamado para a inauguração da tal Sirene, na usina, onde era para alertar o pessoal quando o nível do rio estivesse subindo. Então foi acionada a Sirene lá na usina, o sargento, o capitão Sotti, foi até a Santa Maria com a equipe para escutar o som da sirene. Daí deu 1 hora, mais ou menos, depois ele voltou, não escutou nada. Então, e o que uma sirene iria inibir um rio de subir, né? E depois que sobe não tem nenhuma atitude, né, energia de ninguém, e o povo fica a ver navios. Muitos perderam animais, outros
suas roças, suas lavouras, e o povo nem aí. Não dando a mim, o doutor Márcio tem um problema sério lá, que qualquer enchente, um dos balneários dele é o mais atingido. Não é de hoje que ele toma à frente essa grande luta, não só por ele, mas por todos os ribeirinhos. E não mais justo que nós manter sempre essas moções até que esse governo tome uma atitude e pressione a empresa competente para que sejam ressarcidos todas essas pessoas que foram atingidas por essa usina. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, PIB. Continua a discussão. Vereador Serginho com a palavra. Obrigado, Dirceu. Eu acho que em 2023 nós fizemos uma grande audiência aqui nessa casa, quando nós temos aqui 5 vereadores que se elegeram, que estão aí. Tínhamos 7 deputados, né, que estavam dentro aí dessa audiência. Eu acho que nós temos que seguir esse trabalho aqui contra o Legislativo e em defesa da população que está sofrendo. Esses ribeirinhos têm uma dificuldade muito grande no período das enchentes, e hoje muitas vezes nem chove, eles repõem a água, quando tem uma previsão de chuva, larga tudo de uma vez quando chove bastante. Então, tipo assim, nós tivemos em 2014, nós tivemos a grande enchente aqui. 2013 foi começada a usina, em 2014 deu a grande enchente, a primeira vez na história que se conseguiu uma indenização de 2 milhões para os agricultores. Foi uma luta que nós tínhamos um MAB aqui estabelecido dentro do município de Capanema, e nós fizemos parte desse trabalho junto com o mandatário dessa casa. Então, eu acho que é uma lembrança forte que ficou, primeira vez na história e que se conseguiu fazer uma cobrança de uma grande empresa entre médio da mobilização do povo. E eu acho que a nossa casa tem que estar mobilizada sempre, presidente. Parabéns pela sua intenção, pela intenção da mesa diretiva de dar continuidade nessa ação aqui dentro dessa Casa de Lei. Devolvo a palavra. Obrigado, Serginho. Continua a discussão. Vereador Edson com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nessa audiência que tivemos aí, foi feito convite, né? Convite não, foi mandado ofício, né? Tudo legal, protocolado, e inclusive para a ANEEL, né? E ninguém compareceu. Foi um descaso geral. Mas eu quero comentar que no mandato anterior, eu estive na ANEEL em Brasília a pedido do prefeito, logo que começou a funcionar a barragem aqui, para a questão de vir os royalties, né? Eu acompanhei a deputada Leandre, a pedido do Belé, na ANEEL. Então, estive junto com o diretor da ANEEL em Brasília, para falar dos royalties, pedir como é que ia ser os royalties, porque estava atrasado os royalties para Capanema. Aí eles explicaram lá, prefeito Neivor, como que funcionam os royalties para Capanema, que é uma mixaria que vem para Capanema. Eles explicaram lá que Capanema vai pagar royalties, está pagando a nossa barragem aqui, para todas as outras mais de 7 barragens acima, usinas. Porque eles alegam que depende tudo da água, é uma cadeia, um segmento, né, que eles vêm largando para essa aqui. Então, o royalties da barragem de Capanema hoje é dividido com todos esses municípios desse rio acima aí que utilizam a mesma água. Nós achamos o fim da picada, né, porque podia vir muito mais royalties para Capanema dessa barragem ser aqui. Mas o que deixa a gente abismado é que daí quando tu convida uma ANEEL para vir aqui para ver o estrago que está fazendo a usina, então que se largam a água, daí tem a ver com todas as usinas, que nem eles mesmos falam, eles nem comparecem aqui. Né? Quando é para vir defender os ribeirinhos aqui, quando é para vir defender uma causa que a população está sofrendo aqui, teve percas, né? Graças a Deus que não se teve mortes, aí eles lavam as mãos. Então é indignado, eu sou a favor da moção, e acho que sempre temos que apoiar esse povo, né? A gente está aí como setor legislativo, público, né? É o mínimo que podemos fazer, é ajudar nossos ribeirinhos. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, Edson. Continua a discussão. Não havendo mais ninguém a se pronunciar, quero dizer que todos são a favor, né? E agradeço, né, por ter colocado em discussão hoje e votação também. Então, vou colocar em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem for contra, levante-se. Aprovado, então, por unanimidade, a moção de apoio aos ribeirinhos. Discussão e votação das indicações.
Indicação número 60/2025, autoria da vereadora Eduarda Tórtora. A secretária vai ler somente a súmula. Súmula. Indica a implantação de redutor de velocidade. Em discussão? Eduardo, com a palavra. Obrigada, presidente. Na verdade, eu fiz essa indicação que se refere ao entroncamento da Mato Grosso, junto com a Tamoios, aqui, né, lateral do Faquinello. Tem um intenso movimento e solicitei que fosse feita a instalação de um redutor de velocidade, uma tartaruga, uma faixa elevada, até porque tem bastante comércio, tem academia, é próximo também ao CEMEI. Então, para a segurança no trânsito e prevenir futuros acidentes, eu fiz essa solicitação, até porque tem grande movimento de crianças devido ao CEMEI pingo de gente. E esse fato também já ocorreu comigo, eu estava certa. E a pessoa furou a preferencial, então as pessoas acabam transitando em alta velocidade, e para a gente evitar isso, fiz essa indicação. Obrigada, presidente. Continua a discussão. Não havendo mais ninguém a se manifestar, colocamos então em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem for contra, levante-se. Aprovado. Indicação 64/2025, autoria do vereador Dirceu Alqueire, e também a 65. E eu vou fazer então o comentário das duas. A secretária fará então a leitura das súmulas das indicações. Indicação número 64/2025, a súmula indica a construção de poço artesiano no Parque de Máquinas Municipal. E a indicação número 65/2025 indica a pavimentação asfáltica em vários trechos de vias públicas localizadas na cidade. Passo a presidência para o vereador Jean, para poder me manifestar. Assumo a presidência e, de praxe, já lhe passo a palavra para fazer a manifestação das indicações. Obrigado, Jean. Senhoras e senhores, vereadoras, vereadores, eu recebi não vou dizer dos munícipes, mas dos funcionários da garagem, a possibilidade e o pedido para o prefeito para se fazer um poço artesiano lá na garagem da prefeitura. Ao que me consta, se gasta de 800 a R$1.000, né, com água. E além da dificuldade, muitas vezes, de não ter, né, a água por algum motivo, porque a gente recebe ali do São Francisco esta água, e a dificuldade é muito grande. Então, eu fiz esse pedido justamente para ver da possibilidade de se fazer um poço artesiano para atender a garagem da prefeitura. Certo? Seria interessante a possibilidade e o estudo. É bom quando o prefeito está aqui, a gente pode fazer diretamente ao prefeito. Certo? E a outra indicação é uma indicação que já foi feita, porém, nessa indicação aqui, que se localizado na cidade, trata-se do asfalto novo Vida Nova. Como foi feita uma indicação a princípio, e essa indicação ela foi modificado, porque tem algumas ruas que serão feitos calçamentos, então seria necessário, para que todos soubessem, inclusive está em anexo, não sei se receberam ou não, toda uma descrição das ruas. Essa indicação é uma indicação onde os colegas, o André, a Edna, a Ivone, o Jean, a Eduarda e o Gilmar assinaram. Então, não é na verdade, é só para dizer quais serão, e são bastante, né? Muitas ruas, pelo que eu estou sabendo, já houve a contratação de novos engenheiros para fazer este projeto, se é que já não está quase pronto. Então, por esse motivo, eu refiz aquela indicação que tinha feito anteriormente. E ainda peço que os nobres colegas também assinem essa indicação e deixo aberto também para os outros que aqui estão, se assim o entenderem, assinar essa indicação.
Devolvo a presidência, devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Dirceu. A palavra continua aberta. O vereador Serginho com a palavra. Obrigado, presidente Jean. Agora assumiu o topo maior da casa, né, o Jean aí. Viu, agradeço, Dirceu, a disponibilidade. Eu acho que é importante a gente trabalhar num ciclo dessa forma aí da valorização dos projetos, né? A importância do reconhecimento que já tinha feito com algum dos pares dessa casa, a abertura. Se possível, eu gostaria de assinar, não sei se os outros colegas também gostariam, né? Mas ficaria uma coisa bem legal, e quero te parabenizar pela abertura que o senhor está dando. Devolvo a palavra ao presidente Jean. Obrigado, vereador Sérgio. Continua a palavra, vereador Edson, com a palavra. Obrigado, presidente Jean. Colega Dirceu, eu estou com dois poços artesianos aprovados por um deputado aí, e um é justamente para dividir essa questão ali do São Francisco e tal, porque o povo aqui de cima do asfalto, próximo à garagem, ali tem o seu Elminsk, né? E toda aquela linha do asfalto ali para lá, são os primeiros a ficar sem água, porque eles ficam na parte de cima das linhas da comunidade dos artesianos, né? Então, ali há de se pensar, já que tem esse posto garantido, e fazer junto garagem e os moradores de cima ali, que eles têm... Então, esses dias tinha essa questão de sol bastante aí, né? De tipo uma sequinha assim, mas a questão de água estava faltando muito para eles ali. E eu fui atrás e consegui. Então, dá de nós tentar fazer esse trabalho, já o prefeito está ouvindo aí, e ressarcir todos esses moradores com água, né? Dessa forma, e desde a garagem da prefeitura ali, que venha a calhar. Obrigado, vereador Edson. O vereador Pibe tinha pedido a palavra. À vontade. Obrigado, presidente Jean. Eu acho muito importante essa indicação do presidente, mas como o prefeito está aí, eu gostaria que, isso eu acredito, que nem o vereador mencionou, o nome dos 6, seria importante estar os 11 juntos para a gente ter essa conversa, que isso é um programa do meu governo do estado, do 55, PSD, mas o prefeito correu de atrás. Quero parabenizar o prefeito, o trabalho que ele está fazendo em correr atrás desses recursos que vêm. Tem que apresentar projetos. E o prefeito está sendo bem ágil. Eu já lhe parabenizei na questão da engenharia, onde fez trabalhar, parabenizando novamente por estar tendo essa grande evolução naquele setor que barrou muito tempo o nosso município, atrasou o nosso município. Mas sou a favor, presidente, sou a favor, isso é importante, mas eu peço novamente que a hora que tiver essas discussões, seria importante ter os 11. Seria muito importante, porque nós temos ruas também que nós poderíamos ter indicado, e não fomos chamados para fazer essas indicações, que seria uma coisa muito legal, mas eu gostaria de assinar junto também, presidente. Obrigado, vereador Pibe. Vereador Dirceu Alquieri com a palavra novamente. Senhoras e senhores, vereadores, Edson, na verdade, às vezes a gente faz as coisas e não sabe, né, das tratativas com outros, mas eu lhe peço, assina junto essa indicação aí para que a gente possa trabalhar. Em relação àquilo que o PIB falou, pode até ter algum fundamento, porém todas as ruas do nosso município, 7.000 e poucos, né, acho que vai dar quilômetros, né? Não dá isso? Tem uma quantia bastante grande. Todas as ruas que não foram calçadas ou asfaltadas estão nesta listagem, certo? E vou parabenizar o Neivor, porque nós já entramos, nem na primeira, nem na segunda, na terceira chamada do governo do estado para acontecer o asfalto novo em Vida Nova. Então, assim, o Neivor está de parabéns por ter ido buscar, porque se nós perdêssemos mais essa chamada, quem sabe ficaríamos sem nada. E quanto à questão do governo, é bom que se diga que nós também somos governo. MDB é base do governo do Ratinho. Embora nós tenhamos, dentro do próprio partido, alguém que não comunga com algumas atitudes. Mas nós, PIB, eu, você, nós somos base do governo Ratinho Júnior. Então, parabenizo a preocupação e parabenizo o Neivor pela sua capacidade em buscar projetos.
Eu nunca vi, no início de mandato, tantos projetos em andamento. E sim, o setor de engenharia está trabalhando, está fazendo a coisa certa. Vejo que dentro das secretarias existe uma harmonia, uma tranquilidade. E quando se tem tranquilidade, se trabalha bem. Então, parabéns pela maneira que está administrando o nosso município. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, vereador Dirceu. A palavra continua em aberto. Não tendo mais interesse em manifestação, vou colocar a mesma em votação. As duas indicações do vereador Dirceu, quem for favorável permaneça como está, ao contrário, levante-se. Aprovado. Devolvo a presidência, vereador Dirceu Queira. Recebo a presidência e continuo com as indicações. Indicação número 67/2025, autoria dos vereadores Eduarda Tórtora e André. Súmula. Indica reformas na quadra de esportes do Cristo Rei. Em discussão, Eduarda com a palavra. Obrigada, presidente. Esta indicação fizemos em conjunto, eu e o André, para atender os anseios da comunidade do Cristo Rei, principalmente dos alunos, já que esta é a única quadra que ainda não possui o fechamento de todo o seu perímetro. Então, a gente solicita melhorias. Claro que se a gente puder correr atrás de alguma emenda parlamentar que possa estar auxiliando, né, nessa reforma, mas a construção do muro em toda a extensão da quadra, a edificação de banheiros, também reparos na cobertura, que é um grande anseio da comunidade escolar, e o qual a gente já tinha debatido também ainda em período de campanha, inclusive quando eu estive lá no Cristo Rei. Então, seria de grande importância que essa indicação fosse atendida e, claro, de que, de certa forma, se possível, a gente vai correr atrás de uma emenda parlamentar para que a gente possa estar auxiliando nessa reforma da quadra do Cristo Rei. Obrigada, presidente. Obrigado, Eduarda. Continua a discussão. André, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, os presentes aqui no plenário. Boa noite, senhor prefeito, primeira-dama, pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Então, como a colega Eduarda disse, a gente fez essa indicação em conjunto. Ela já tinha segurado a indicação lá no começo, mas é um anseio da comunidade que eu nasci, me criei lá. E gostaria de falar, colega, que a gente já está viabilizando essa verba com a Itaipu Binacional. O colega Serginho sabe disso, inclusive está ajudando no trâmite das coisas. Então, logo, logo vai sair do papel a nossa indicação. Vamos pedir para o prefeito aqui agilizar com a engenharia e para os colegas aqui aprovar ela. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, André. Continua em discussão. Edna, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom, como o vereador Dirceu, presidente, comentou recém, como nesse começo de ano, muitos projetos nessa Casa de Leis, né, que ele nunca tinha visto isso. Realmente, a gente está vendo que a nossa cidade está prosperando. Esse era o objetivo, essa foi a confiança depositada no prefeito Neivor. E eu tenho aqui também, que é com muita alegria e gratidão, que venho hoje agradecer publicamente ao deputado Matheus Vermelho pela destinação do recurso no valor de R$ 1 milhão para a construção da nova Unidade Básica de Saúde, no São Luís, que é um recurso que já está nos cofres, né, da prefeitura, o dinheiro, né, está disponível, representa um grande passo para o fortalecimento da saúde em nosso município, como foi comentado hoje também sobre a saúde, sobre exames e atendimentos. Essa conquista é fruto de trabalho, diálogo e compromisso com a nossa população. Deputado Matheus Vermelho, o nosso muito obrigado pelo olhar atento às necessidades da nossa cidade. Essa verba fará diferença na vida das famílias, garantindo mais acesso, mais estrutura e mais dignidade no atendimento à saúde. Então, os recursos já estão chegando e, com certeza, muitas obras. A engenharia realmente vai ter muito trabalho daqui para frente, porque os trabalhos estão em andamento. Obrigado, presidente. Obrigado, Edna. Continua a discussão. Não havendo mais ninguém a se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem for contra, levante-se. Aprovado.
Indicação número 71/2025, autores Serginho, André, Pibe, Brizolinha, Edson Wilson e Dirceu Alqueire. A secretária vai realizar a leitura da súmula. Súmula sugere instalação de um aparelho de ar-condicionado na cozinha e construção de horta com irrigação na Escola do Pinheiro. Em discussão? Serginho com a palavra. Obrigado, Dirceu. Depois dessa sessão, nós temos uma reunião junto com o André sobre a afinidade desse projeto e também desse projeto do colégio, né, da quadra. Então, nós temos marcado aí com as lideranças essas duas indicações que é entre média da Itaipu, que tem um recurso praticamente de 150 mil, que é repassado para as entidades ou então para colégios. Aí a gente pediu para... Nós estávamos sentados junto com o prefeito, temos uma base hoje, o nosso presidente Dirceu estava junto conosco, e decidimos a questão desses recursos. Nós temos aí depois também, que foi feita a leitura hoje de vários trajetos do interior, tem algumas coisas na cidade que nós temos que ainda fazer, essa indicação, que entre da Itaipu são 7 milhões de recursos que está vindo do município de Capanema, e que o Carlinho Carbone, que é daqui, sempre tem um olhar voltado para cá, né? E é amigo de todo mundo, e praticamente a Itaipu, se nós vai entre meio das associações, que nem do Karatê, veio uma van aí que nós encaminhamos, já está garantido 302 mil, está garantido para o vôlei, 200 mil, então tem muito recurso vindo. E nós temos aí um grupo de vereadores que fazem parte dessas demandas junto com o prefeito, sentamos junto com o atual prefeito para ver o que a gente poderia estar destinando, né? Então, vimos a questão de recurso, tem muito recurso vindo, o Estado tem bastante recurso dentro do município, né? O Neivor tem essa abertura, uma abertura excepcional, junto com lideranças dentro do Estado, e nós, que fazemos parte do governo federal, com certeza vamos estar contribuindo ao nosso município com recursos também da Itaipu e tanto do governo federal. Então, essa questão aqui dos 6 companheiros que denominamos, este ar-condicionado que está vindo para cá, e uma instalação está junto comigo o projeto, e que depois nós vamos estar viabilizando junto com lideranças, e o Carlinho vai estar na espera para receber esses projetos lá, que já está acertado. Então, está no nome dos 6, né? 6 vereadores, está no meu nome, do PIB, do Edson, do Dirceu, e do André e do Brizola. Que venha fazer o bem ao pessoal do Pinheiro. O Olmir pediu lá, que queria fazer essa questão desta horta, né? Uma horta para aqueles alunos naquele colégio, e o projeto deu 50 e poucos mil dessa horta aí, e mais um ar para a cozinha. Então, nós vamos estar viabilizando esse projeto entre médio da Itaipu. Agradeço aí, presidente. Obrigado, Serginho. Continue a discussão. Não havendo mais ninguém a se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado. Indicação número 72. A secretária vai ler os nomes e a súmula. Indicação número 72/2025, autores: vereadores Serginho, Pibe, Edson Wilson, Brizolinha, Dirceu Alqueire e André Drebes. A súmula: solicitam as medidas necessárias para a adesão do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Coloco em discussão. Edson, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. É claro que o prefeito já está trabalhando com a sua equipe, né, na questão junto à Provopar, em programas de casas populares, né, e a gestão passada, qual eu fiz parte, né, deixou a desejar, e não porque eu não cobrei, eu cobrei muito, inclusive a gente trabalhou para aquisição de terrenos, né, para fazer casas para a nossa população, né, mas não deu certo.
E agora sei que está se trabalhando. E o governo federal também tem o programa. Então, a gente está aqui, os 6 vereadores, com esse requerimento, e não só pelo requerimento, está trabalhando para ajudar, para que se enquadre e que venha nesse programa do governo federal também. Então, é apoio. Uma mão lava a outra, estamos se ajudando, e quem ganha com isso é o povo. Nós temos uma fila muito grande de inscrições, que o povo já perdeu, já tem que refazer inscrições, de tanto tempo que está fazendo inscrição para casinhas, né? E o aluguel está muito caro nesse nosso município por falta de casas, né? E isso que a gente possa fazer aqui pela Câmara de Vereadores e o Executivo, com casas populares, Minha Casa Minha Vida, tudo vai ajudar em prol da nossa população. Devolvo a palavra. Obrigado, Edson. Com a palavra, o vereador André. Obrigado, senhor presidente. Gostaria aqui de parabenizar primeiramente ao prefeito Neivor, que no dia 4 de julho, se eu não me engano, junho, desculpe, conseguiu finalizar o cadastro, né, do programa, pelo que está nas redes sociais. E salientar que já lá no mês de março, quando eu, o presidente Dirceu e o prefeito estivemos em Brasília, e fomos, inclusive, recebidos pelo ministro das cidades, o Jader Barbalho Filho, ele mesmo comentou com a gente para a gente cadastrar, porque vários e vários municípios seriam contemplados e que fosse dado prioridade, principalmente em municípios pequenos como o nosso. Então, gostaria mais uma vez de dar os parabéns, prefeito, pelo trabalho que o senhor está conduzindo e me colocar à disposição quando precisar de novo ir a Brasília lá para a gente conversar com aqueles caras. Tamo junto. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, André. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Serginho. Obrigado, presidente. O André fez uma colocação importante, e o Edson também. Foi, acho que no dia 2, o gabinete do Dirceu me mandou o link, né, eu mandei para o prefeito e também mandei para o Jair Kanzer, da questão de, se não entrar o pedido do município de 50 mil habitantes, ficaria fora da habitação rural. Então, na verdade, tipo assim, esse cadastro tinha que ser feito no dia 4. Não sei, mas no gabinete eles tinham olhado lá, parece que não tinha sido concluído, né? Então, na verdade, tipo assim, ele falou, Sérgio, o município não está cadastrado. Eu falei, então, eu sei que, na verdade, estiveram, né? Lá, de repente, eu vou repassar para o prefeito e para o Jair essa denominação do link para que eles fizessem esse cadastro dentro do governo federal. Acho que é importante nós ter habitação, nós temos, acho que, mais de 600, 700 famílias esperando, né? A espera era de 600 e poucos no passado. E, na verdade, tipo assim, o que tem que ter nisso aqui? Tem que ter um terreno disponível. A hora que sai o projeto, o terreno tem que estar disponível. Se não tiver terreno, o município perde. Então, tem que ir agilizando, né? Essa questão dos governos e das aberturas é questão de dias, né? Abre ali, tem alguns projetos que é 24 horas. Se tu tem um grupo ágil que está em cima e que faz a coisa acontecer, né, acontece. Então, muitos projetos a gente consegue, às vezes, em 24 horas, né? Eu peguei muitos projetos dentro do governo federal dessa forma aí, mas tu tem que ter alguém que está de olho dentro lá, tem que ficar alguém monitorando esse trabalho dentro dos municípios. Se levar lá um protocolo, ele vai ficar esquecido, né? Então tem que ter alguém do gabinete, um gabinete lá que vai ter que estar assessorando e lembrando que o município de Capanema quer essas 50 casas aí. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, Serginho. Continua a discussão. Vereador Pibe, com a palavra. Obrigado, presidente. Que nem a gente tem que ser justo. Temos que parabenizar a agilidade do prefeito. A gente teve reunido na sua sala, né, presidente? E o Serginho mencionou com o prefeito. A gente sabe que o prefeito, a sobrecarga em cima é muito grande, não pode acompanhar tudo. E foi repassado o prazo, onde o prefeito provavelmente repassou para o setor competente, onde automaticamente conseguiu o cadastro em tempo recorde, até numa sexta-feira, acho que foi quarta-feira, não lembro, que seria dia 4. Então, nós temos que parabenizar o trabalho. Quero fazer mais um agradecimento. A gente está andando bastante nos interiores. Vaca Branca, Faraday até Marechal, um espetáculo às estradas. Eu pedi para o Roque, para o secretário, semana passada, retrasado, para passar o rolo na Carbone. Até mandei mensagem para o senhor. E hoje o pessoal lá me agradeceu que foi a patrola lá e deram uma ajeitada boa na estrada, está dando para transitar bem.
É um novo agradecimento, prefeito. Então, a gente tem que ser justos quando as coisas andam e são bem para a nossa comunidade, temos que parabenizar. E, novamente, agilidade por cadastrar. Mas não queria estar na sua pele. 600, 700 famílias esperando. Eu sei que a quantia de casa não é tão grande, então vai ter que ter análise minuciosa da secretaria e acredito que seja da Caixa Econômica também. Mas não vai ser fácil, prefeito. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, PIB. Continua a discussão. Não havendo ninguém mais se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem for contra, levante-se. Aprovado. Indicações números 73 e 75, 2025, é da autoria do vereador André Drebes. Eu peço a permissão para ler as duas súmulas. Então, a secretária vai ler então as súmulas das duas indicações. Indicação número 73/2025, a súmula indica serviços de pavimentação asfáltica até o abatedouro Kramer. E a indicação número 75/2025, a súmula indica ampliação do cemitério e construção de uma capela mortuária na vila do Alto Faraday. Em discussão, vereador Adair com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A primeira indicação, que se trata do acesso ao abatedouro Kramer, é de conhecimento público que o abatedouro é o único da nossa cidade, então ele é o responsável pelos abates de, bem dizer, todos os supermercados do nosso município, logo pela maioria do consumo que a gente tem aqui, principalmente do que é produzido em Capanema. E a pavimentação que se tem lá hoje, ela é de calçamento, de fato, e é nova, aliás. Mas quem transita ou transitou nos últimos dias lá pode ter reparado que está tudo solto, está horrível para andar. Não tem não foi feito o devido trabalho para firmar as pedras, está solto, está horrível. Além de terem colocado, não sei quem for o responsável, colocaram uma lombada, um redutor de velocidade no meio do morro. Para quem desce é interessante reduzir, né? Mas e para quem sobe com um caminhão carregado ali? Ficou bem ruim, até com um carro um pouquinho baixo ficou ruim de passar. Então, não há necessidade de asfaltamento em todo o trecho, mas pelo menos da saída do abatedouro até no alto ali, naquela curvinha que tem, indo sentido Aquagro, o ideal seria que se asfaltasse tudo, né? Mas resolvendo aquele problema ali já seria o suficiente. A outra indicação é um problema, vamos chamar assim, que está acontecendo em todo o nosso município, que é a questão dos cemitérios, muitos deles já sem espaço, e agora tem um outro away aí. Mas, enfim, a minha indicação é especificamente para o cemitério do Alto Faraday, a pedido dos moradores daquela comunidade, que reivindicam também a construção de uma casa mortuária, que hoje eles dependem de algum centro comunitário, e daí tem diversas religiões, umas têm, outras não têm local para fazer os velórios, e as que não têm acabam tendo que, o pessoal que é sócio naquelas que não têm, acaba tendo que pagar um valor para poder velar na sede de outra comunidade. Então eu venho aqui trazer o anseio daquela comunidade, que é ampliar o cemitério existente lá e a construção de uma casa mortuária, se possível, no mesmo espaço. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, André. Continua a discussão. Não havendo ninguém mais se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem for contra, levante-se. Aprovado. Nada mais constando na pauta para esse dia. Desde já, então, agradeço a todos, os nobres colegas, vereadoras, vereadores, o pessoal da Faculdade Iguaçu, do 3º e do 5º período. Sejam todos bem-vindos. Vocês devem ter um projeto, né? Por isso estão aí, para entender o que é o Legislativo. Isso é muito importante. Quem sabe, entre vocês, saia nas próximas eleições alguns candidatos. Vocês já estão um pouquinho sabendo como funciona, estudar, saber quais são as leis, né? O que é constitucional, o que não é. Às vezes não é tão fácil quanto parece. Para as sessões extraordinárias que serão realizadas na quarta-feira,
dia 11 e na quinta-feira, dia 12, às 18 horas. Então, estou convidando os vereadores e para a leitura, né, do projeto de lei número 9, projeto de lei complementar, referente, então, ao plano diretor. Antes que eu faça o agradecimento e dê boa noite, nós vamos, assim que terminar, tirar uma foto com o pessoal da Faculdade de Iguaçu e, posteriormente, o Neivor quer dar uma palavrinha com todos nós. Ok? Agradeço o bom andamento da sessão e declaro a mesma encerrada. Boa noite. E cantar os parabéns. Pessoal, aí nós temos um aniversariante, que é o nosso presidente amanhã. E eu gostaria de aproveitar que tem bastante público aqui, muita gente, para a gente cantar os parabéns para ele, então. Muito obrigado. Paga salgadinho. Vamos fazer a salgadinho aqui. Salgadinho aqui.